Este autorretrato que eu tenho na imagem é de Isolino Vaz. Isolino Vaz, o nosso convidado para os últimos minutos do Às 10. Mas afinal, quem é ele? É a pergunta que eu lhe ponho. Olha, pintor de arte, professor, atleta, antitabagista por excelência, o que me só tem criado inimizades, mas não desanima. Os seus amigos... As pessoas gostam muito de fumar e não gostam que lhes diga que fumar faz mal. Ah, mas nós temos sempre aqui muita gente que diz isso. Olha, Dr. Domingos Gomes, na próxima segunda-feira, vai voltar a dizer que fumar faz mal. Eu gosto muito de o ouvir. Ah, sim, ótimo. Bom, eu também gosto muito de ter aqui Isolino Vaz para lhe perguntar também. E o Isolino Vaz está aqui hoje porque foi vencedor ex aequo com um outro artista do Salão de Caricaturas de Vila Real. Um prémio que chegou 30 anos depois. Conte-me essa história, Isolino Vaz. Tem sabores anedóticos. Por exemplo, aqui há 30 anos, realmente tive conhecimento de uma exposição que se fazia nas festas da cidade de Vila Real e mandei um trabalho que a opinião pública parece que julgou bem, o júri é que parece que não. O que é facto é que atribuíram-me o prémio, não oficialmente, fiquei muito satisfeito, a pessoa que me disse, até fomos comer umas coisas. Para comemorar o ter sido vencedor. Resultado, a coisa estava não oficializada e foi entregue a outro. Fiquei muito aborrecido, porque nós no início de uma carreira gostamos sempre daqueles incentivos, apoio, claro. Acontece que, passados 30 anos, um dia, vendo um jornal de Lisboa, disse à minha mulher, olha, vem aqui uma notícia curiosa sobre Vila Real, uma exposição de caricaturas inéditas, um concurso de caricaturas inéditas de Camilo, que dizes? Concorre. E assim fiz. O trabalho ia a 50%, ela viu-me no ateliê e disse, olha, o prémio é teu. Eu fiquei-me a rir, porque eu não tenho... Pensou logo assim, 30 anos depois voltam a enganar-se e não me entregam o prémio. Gato escaldado, não é? Mas aconteceu a coisa curiosíssima de vir o prémio, com um outro jovem. Ora, o que é mais curioso ainda é que não sou caricaturista, eu sou retratista, quando muito. E... Nós estamos a ver, por exemplo, uma caricatura agora na imagem. Quer comentá-la, Isolino? Ora bem, este trabalho é realmente um pouco inspirado num que eu já fiz numa ilustração de capa de livro, de um autor muito conhecido como oftalmologista que é e distintíssimo. De maneira que eu, a partir do retrato que tinha feito, fiz umas variantes que me deram até muito trabalho e consegui aquela caricatura. Ora, eu gostaria, se me autorizasse, a dizer-lhe um bocadinho do que é a caricatura. A caricatura é uma arma poderosíssima. Eu gostava que falasse da caricatura e da história da caricatura ao longo dos tempos em Portugal. Ela é uma arma terrível na mão de um bom desenhador. Podemos situá-la já no Egito. Como sabe, os egípcios tinham a mania de transformar os animais em divindades, mas carregadas de duplo sentido irónico. Não era um modus, digamos, modus faciendi que nos apresentavam um gato, por exemplo, mas havia uma intenção. Isso já era a caricatura. Passados milhares de anos, ou antes, no século V antes de Cristo, o primeiro caricaturista conhecido, até hoje não houve outro, pelo menos, pode vir a Pausan, em vasos e em estatuetas apareciam caricaturas desse e de outros, mas assinadas só desse. Mais tarde, passeando, por exemplo, por Roma, depois vindo mais pela Idade Média, a Idade Média em que havia uma natural carga de terror na caricatura. Era uma caricatura, digamos, que existia de forma mais à base de terror que de humor. Mas a palavra caricatura, que pouca gente conhece isso, não veio senão no século XVII em Itália, e por alturas, digamos, do século XVII, portanto 1600 e tal. Caricare, que é um verbo que significa carregar, carga, que vem para o francês mais tarde, charge, portrait charge, carga. Acontece que, pela Idade Média, houve digamos, essa expressão, e mais tarde, com Leonardo da Vinci, até Bernini,
começaram a aparecer os grotescos. Mas caricatura propriamente dita começou a ter uma aparição, aí, por exemplo, na Inglaterra no século XVIII. William Hogarth foi realmente um mestre cheio de veneno e que acentuadamente visava os vícios de nobres e de ricos. Mas, Isolino Vaz, isto para termos tempo de concluir a nossa conversa, em Portugal, o que é que aconteceu? Depois, olha, apareceu até em França uma expressão notável, ainda da escola francesa e a escola americana, e ele, sobretudo, no nosso país, ainda não há muito tempo, nomes que de sobejo atingiram alta preponderância nesse campo. Por exemplo, o Amarelho, o Bordalo, etc. Nos nossos dias, eu acho interessante que os jornais, pensamento que eu já tinha há umas décadas, não espero ser precursor, mas aconteceu, os nossos jornais apresentam os seus cartunistas, e alguns de merecimento e até extra-fronteiras. Evidentemente que aquela caricatura, por exemplo, que o estudante faz quando acaba o seu curso, isso não é caricatura, isso é uma brincadeira. Uma brincadeira, claro. É aquela brincadeira que nós consideramos ligeira e sem intenção nenhuma. Regra geral. Mas nos nossos dias, verdadeiramente, o que eu encontro de mais expressivo e lá de mais esperançoso em dias melhores ainda, são os cartunistas. Aqueles colaboradores de jornais que os jornais, e muito inteligentemente, resolveram ter a seu serviço. Este Salão de Caricaturas de Vila Real, em que ficou em primeiro lugar, é ex aequo, traz ou tem que importância no contexto da caricatura em geral? Ora bem, a caricatura, por exemplo, de um fotógrafo, o caricaturista acha que deve pôr a máquina fotográfica para ele ser o caricaturado. Não. Muitas vezes, para se caricaturar, terá que ser extremamente... Por exemplo, aquele apontamento que eu tenho ali, eu não sou caricaturista, é um apontamento de tipo portrait-charge ligeirinho. São professores da escola onde sou também professor, na Marquês de Pombal, em Lisboa. E eu resolvi, no ato das comemorações do seu centenário, resolvi caricaturar não, comentá-los graficamente. Portanto, eu não sou caricaturista e achei extraordinariamente surpreso para mim, fiquei, não é? Quando me apareceu um prémio que eu já não contava com ele, nesta idade para mais. De qualquer maneira, professor Isolino Vaz, parabéns pelo seu prémio. Espero que continue a trabalhar com o mesmo gosto e com o mesmo entusiasmo.